A aula de hoje ela vai continuar abordando o assunto polaridade e forças intermoleculares. Na aula passada nós fizemos a apresentação teórica do que seria polaridade e as forças intermoleculares e hoje nós vamos praticar exercícios. À medida que eu for efetuando esses exercícios, eu vou relembrando com você aquilo que nós já aprendemos para facilitar a sua compreensão. Na sua apostila, ele traz o aspecto das forças intermoleculares e a gente tem que fazer uma relação entre as moléculas polares e apolares. Eu fiz questão de fazer uma revisada antes da gente começar a trabalhar os exercícios. Quando a gente fala em forças intermoleculares, a gente está se referindo às forças que irão manter unidas as moléculas. Nós teremos 3 grupos de forças muito importantes. A primeira delas, dipolo permanente, que também você pode chamar de dipolo-dipolo. O que é uma molécula dipolo-dipolo? Molécula dipolo-dipolo, desculpa, uma força dipolo-dipolo. Força dipolo-dipolo é aquela que existe entre as moléculas polares. O que é a molécula polar? É aquelas que os momentos ou vetores dipolares são diferentes de zero. Traduzindo isso, uma molécula polar é quando eu tenho 2 átomos diferentes. Olha aqui, ó, o ácido clorídrico, hidrogênio e cloro. Aqui você tem uma eletronegatividade, aqui você tem outra. Numa molécula onde existem 2 átomos diferentes, como aqui no ácido clorídrico, HCl, essa molécula é polar, é a força que une esses dois, chama-se dipolo-dipolo. Também tem um segundo nome, dipolo permanente. A segunda força que nós iremos apresentar é dipolo induzido. O que seria o dipolo induzido, Francis? O dipolo induzido seriam as moléculas apolares. Aqui o momento dipolar é zero, traduzindo isso. As eletronegatividades são idênticas. Aqui eu vou encontrar moléculas do tipo força molecular dipolo induzido, aquelas moléculas onde os átomos são iguais, ou existe simetria na molécula como um todo. Olha aqui, ó, o gás oxigênio. Oxigênio com oxigênio, eu tenho mesmas eletronegatividades, moléculas apolares, tipo de força dipolo induzido. A terceira força, é a maior delas, a mais intensa, é a ligação de hidrogênio. Antigamente a gente chamava de ponte. O que é a ligação de hidrogênio? O nome já diz, ligação de hidrogênio. Hidrogênio com quem? Um desses 3, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Todas as vezes que o hidrogênio estiver ligado com o flúor, ou com o oxigênio, ou com o nitrogênio, você vai chamar de ligações de hidrogênio. Aqui eu fiz uma tabelinha para que você fizesse a fixação, memorizasse como é que são essas estruturas. Moléculas apolares, dipolo induzido. Moléculas polares, dipolo-dipolo permanente. Hidrogênio ligado a FON, o que é o FON? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Você vai chamar de ponte de hidrogênio ou ligações. Hoje é pouco usual o termo ponte. A gente encontra mais ligações de hidrogênio. Bom, revendo isso, a gente já tem condição de fazer os exercícios da nossa apostila. Eu quero que você acompanhe, está lá na página número 7. Se ligue aqui, a nossa aula está sendo gravada. Você aprende agora, assiste a aula de novo para fixar os conteúdos. O primeiro exercício, ele diz assim: as substâncias que são apresentadas aqui, as substâncias polares em cada item de cada, são na sequência. Bom, eu tenho aqui as estruturas apresentadas para você. Aqui nós temos 4, 5 estruturas e a gente vai olhar aqui nas alternativas. Vamos lembrar aqui, as estruturas polares, quando eu olho para o vetor, o momento bipolar, eletronegatividades o quê? Diferentes. As apolares, o que é que acontece com esse vetor, com o momento bipolar? As eletronegatividades são iguais. Então, dê uma olhada aqui, ó. Eu quero as polares. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar bem aqui o CO2, ó. Quando eu pego o CO2, eu tenho essa estrutura aqui, você olha para esta molécula, essa molécula é o que, amigos? Essa aqui é uma molécula apolar. Antes, por que é apolar se eu estou ligado carbono com hidrogênio? Estou ligado carbono com hidrogênio, mas se você olhar para a molécula como um todo, tanto para a esquerda como para a direita, eu vou encontrar simetria. C dupla O para um lado, C dupla O para o outro. E não existe sobra de elétrons. Se existisse sobra de elétrons aqui, ó, se existisse isso aqui, ela não seria apolar. Uma molécula simétrica, sem sobra de elétrons no elemento central, ela é uma estrutura apolar. Então, essa daqui, CO2 é apolar, o A está descartado. Vamos lá, letra B. Dê uma olhadinha nas estruturas da letra B. Eu vou pegar só um, tem outro, tem dois, mas eu vou pegar só esse, ó. E 2.
Quando eu pego o hidrogênio, o iodo, perdão, ligado com o iodo, o que é que nós temos aqui? Uma molécula polar. Então, já descartei a letra B. Com a letra C, vamos olhar um de cada vez. HCl. HCl é polar. NH3, polar. H2O, polar. SO2, polar. CO, polar. Mas eu queria que você mostrasse isso na prática. Mostrarei. Essa é a nossa alternativa, mas eu faço questão de mostrar para você cada um deles. Vamos pegar o HCl. Tem dúvida que ele é polar? Olha lá. Duas eletronegatividades diferentes. Segundo, NH3. O nitrogênio está com 3 hidrogênios. Você poderia dizer assim para mim, você acabou de dizer para nós que quando a molécula é simétrica, ele é apolar, que nem o CO2 lá em cima. Só que, amigos, o nitrogênio é da família 5. Quando você distribui aqui, fica sobrando um par de elétrons no átomo central. Então, essa estrutura também é polar. Próximo, água. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Antes, isso aqui é uma estrutura polar. Eu olho para um lado e para o outro, eu vejo a mesma coisa. Só que, amigos, na água, o oxigênio, como ele é da família 6A, ele vai sobrar 2 pares de elétrons aqui. Conclusão, essa molécula também é polar. Próxima estrutura, SO2. O enxofre ligado com 2 oxigênios. Ele fica assim, ele forma 2 ligações covalentes, uma ligação dativa, mas sobra um par de elétrons aqui. Geometricamente falando, essa estrutura é que nem a água, ela é angular. E como tem sobra de elétrons, aqui também é a estrutura polar. O último é o CO, o carbono com o oxigênio. Aqui também temos 2 átomos com estruturas de eletronegatividade diferentes. A questão de número 1, a resposta devidamente justificada seria a letra C. A questão de número 2, ele pede para a gente relacionar a forma geométrica e a polaridade. Bom, vamos começar aqui lembrando de uma coisa. Quando a gente estuda a geometria das moléculas, a gente tem que ter a capacidade de identificar quando ela é linear, quando é angular, tetraédrica, piramidal, quando aquela é estrutura octaédrica, etc. Em relação à polaridade, você vai olhar se ela é só polar ou apolar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma de cada vez. Eu vou pegar cada estrutura que ele te deu e fazer. Por exemplo, quem é essa daqui? CO2, o CO2 é essa daqui. Essa estrutura não tem sobra de elétrons, 3 elementos sem sobra de elétrons, linear. Tá certo? Está. Polaridade. Você tem uma molécula simétrica, não tem sobra de elétrons. Essa estrutura aqui é o quê? Aqui está certo, tá? Mas bem aqui está errado. Essa estrutura não é polar. Essa estrutura do CO2 é apolar. Então, essa letra A está errada. CCl4. Você tem um carbono com 4 ligantes. 4 poros ao seu redor. Essa molécula é toda simétrica? Sim. Tem sobra de elétrons? Não. Então, ela é o quê? Essa molécula é apolar. Vamos lá. 4 ligantes, como é que é o nome dela? Tetraédrica. Ela está certa. Ela é tetraédrica? Sim. Mas ela é polar? Não. Ela é apolar. Então, mais uma errada aqui. A letra C, aqui só tem 4 alternativas. A letra C diz NH3. Essa letrinha B aqui não existe, tá, amigos? É só NH3, é amônia. Vou fazer o NH3 aqui, ó. NH. Tem sobra de elétrons? Tem. Quando sobra elétrons no átomo central, essa estrutura aqui ela é do tipo polar. A geometria. Quando eu tenho 3 ligantes numa estrutura, ele está pedindo aqui a alternativa correta. Quando eu tenho 3 ligantes numa estrutura, a sobra de elétrons ela é piramidal. Sim, ela é piramidal. Vamos ver se as alternativas lá estão certas ou erradas, as afirmações. Vamos lá. Ela é geometria piramidal? Sim. Só que ele está dizendo aqui que ela é polar. Ela não é apolar. Ela é polar. Por que ela não é apolar? Porque ela tem sobra de elétrons no elemento central. Para eliminação, a questão 2 seria a letra D de dado. Né? BH2. Né? BH2. 3 elementos sem sobra de elétrons, linear. Simetria na molécula, apolar. Resposta à questão número 2 seria a letra D de dado. A
questão de número 3, nós temos a molécula de gás hidrogênio. Eu trouxe uma imagem aqui em movimento para que você ficasse visualizando. O hidrogênio não tem família, só tem um elétron e a estrutura dele é essa. Essa estrutura aqui, ela é uma estrutura linear, molécula apolar. Moléculas apolares, elas são o quê? Dipolo induzido, também conhecido como o quê? Força de Van der Waals. Antes, quando é que é ponte mesmo? Ponte, amigo, ou ligação de hidrogênio, não é hidrogênio com hidrogênio. Ligações de hidrogênio, que é a mais forte das forças, é hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, a resposta aqui da questão de número 3 seria a letra C. Lá na questão de número 4, o autor traz para nós o carbono e o silício, que pertencem à mesma família. Se você pegar a tabela periódica, os dois estão lá na família 4. Qual tipo de ligação existente no composto SiH4? Bom, eu vou desenhar aqui o Si no centro. Ele tem 4 ligações, então ele vai formar uma estrutura tetravalente. Essa é essa aqui. Tem sobra de elétrons no átomo central? Não. Então, amigos, vamos pensar. Essa molécula, ela é apolar. A sua geometria é tetraédrica. Na molécula polar, geometria tetraédrica. Se você fosse pegar somente as ligações, eu vou colocar uma observaçãozinha para você não esquecer. As ligações que você tem aqui são de hidrogênio com silício. As ligações são polares. Que interessante. Eu comparo só os átomos que formam esta estrutura, eu vejo que é uma ligação polar. Mas a molécula, como ela é toda simétrica de forma tetraédrica, ela é apolar. Qual tipo de força que existe aqui? Moléculas apolares. Essa aqui seria uma estrutura com dipolo induzido. Estou colocando a mais aqui. A pergunta ela tinha morrido bem aqui, tá? Na letra B ele diz, embora a eletronegatividade do silício seja 1,7 e do hidrogênio 2,1, a molécula do SiH4 é apolar. Por quê? Por que essa estrutura aqui é apolar? Simetria, que é a resposta, simetria. E aí, quando a gente fala em simetria, a gente vai lembrar de quê? Os momentos dipolares, ou vetor, né? Os momentos dipolares se anulam. Se você olha para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, tudo do mesmo jeito. Os momentos dipolares se anulam. Se você não quiser escrever isso, basta você fazer assim, ó. Uzinho, que é o U, momento dipolar, tá certo. Lá na questão de número 5, ele traz o seguinte. Na produção industrial de panetones, junta-se a massa, aditivo químico UI. Esse aditivo é a glicerina, que age como umectante, ou seja, vai deixar úmida a estrutura, ou seja, retém a umidade para que a massa não se resseque demais. A forma estrutural da glicerina, que é o propanotriol, é aqui, ó, propanotriol. O que é tri? 3. O que é o álcool? Álcool. O que é um álcool? Álcool, mesmo não sendo estudo para você de química orgânica ainda, isso aqui você vai estudar no segundo ano, álcool é quando eu tenho um carbono ligado a SOH. SOH aqui chama-se hidroxila. Se você der uma olhadinha aqui, o que é que nós temos aqui de comum nesta molécula? Dê uma olhada. Ó. Olha o que eu estou destacando aqui. Nessa estrutura do propanotriol, você tem o oxigênio ligado com hidrogênio. Que força é essa? Que força é essa? Ligações de hidrogênio. É a mais forte. Ele pergunta, represente as ligações entre as moléculas de água e de glicerina. Aqui, amigos. Oxigênio com hidrogênio. Com a segunda, se você quiser, você coloca aqui do ladinho, ligações de hidrogênio. E qual é a segunda pergunta aqui, Vanessa? Vamos ver. Ligações. Porque ao esquentar uma fatia de panetone ressecado, ela amolece, ficando mais macia. Ao esquentar, o que é que você rompe? Qual é a força que você vai acionar? Qual é a força que você vai interferir diretamente? Ao esquentar, rompemos a ligação de hidrogênio.
Quando você rompe a ligação de hidrogênio, você umedece o planetônio. Ao esquentar, rompemos a ligação de hidrogênio. O que isso aqui vai fazer? Isso umedece a massa. Estas, inicialmente, seriam as questões da sua sequência de exercícios, mas ainda temos a título de sugestão, fazermos as questões lá das atividades propostas. Eu gostaria de fazer essas questões aqui com você. São questões simples de resolução e eu tenho uma absoluta convicção que você é capaz de fazer sozinho, mas a gente vai comentá-las.